Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Java. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E nas 3 primeiras aulas do curso, se você se lembra muito bem, nós vimos uma base teórica muito grande. Na última aula, inclusive, nós instalamos o pacote do JDK. E agora, nessa aula, nós vamos fazer o nosso primeiro programa em Java. Sim, chegou a hora que todo mundo esperava. Chegou a hora de botar a mão na massa, abrir o seu NetBeans e fazer o seu primeiro programa, que é o Olá Mundo, né? Quem não é meu aluno ou quem nunca fez um curso comigo, não sabe da maldição, né? Conta a lenda que a maldição do Olá Mundo é o seguinte: se você vai aprender uma tecnologia de desenvolvimento e você não faz aparecer na tela Olá Mundo, você nunca vai aprender essa tecnologia. Volto a dizer, não sei se isso é verdade, mas você vai arriscar? Eu não vou. E é importante que eu te diga uma coisa nesse momento. Tem gente que chega diretamente nessa aula, digita lá no YouTube, chega nessa 4ª aula. Galera, essa é a 4ª aula de um curso. Você precisa ter o conhecimento das 3 primeiras. Assim, volto a dizer, se você chegou agora, você não ouviu falar isso. Muita gente acha Java difícil, muita gente tem dificuldade em Java. E uma das grandes dificuldades do Java é você pular as primeiras etapas. Então, não pule as primeiras etapas, isso é muito importante. Clica aqui, ó. Aqui você vai ser direcionado para uma playlist. Nela, você vai ver todas as aulas. Então, volta lá na primeira aula, assiste, tem a história do Java, depois tem como o Java funciona. É importantíssimo você saber diferenciar o que é uma JVM, o que é JDK, o que é JRE, o que é JIT, o que é Java EE, Java ME, Java SE. Então, é importante. E nesse momento, na última aula, eu mostrei como é que se instala o Java SE, o pacote JDK com o NetBeans. Se você não assistiu às aulas anteriores, isso que eu acabei de falar é um mistério. Então, volta lá e assiste a aula. Sem mais delongas, se você é um gafanhoto esperto e chegou até aqui na evolução, você está pronto para começar o seu primeiro programa. Então, vamos nos preparar aqui para o primeiro programa. Todo programa em Java, ele pode ser composto de pacotes. Os nossos programas vão ser compostos de pacotes. Então, o primeiro comando que você vai ter que dar no seu programa é o comando de pacote. Então, você vai usar package, primeiro programa. Esse comando, na verdade, é opcional quando você vai fazer o primeiro programa. Por isso, eu vou deixar ele meio transparente aqui. O primeiro comando que toda classe Java tem que ter é justamente o cabeçalho da classe. Então, eu vou botar lá, public class, o nome da classe. No final dessa linha, você percebe ali que eu abri uma chave. É importante que você, na linha de baixo, pula algumas linhas e feche essa chave. E aí, se você já sabe C, ou se você já fez o nosso curso de PHP, você já é familiarizado com essa coisa de chave. Então, as chaves nas linguagens, em várias linguagens, são blocos. Então, tudo que está entre abre-chave e fecha-chave é um bloco. Tudo que tiver aqui no meio é considerado um bloco. Então, uma classe em Java é um bloco. Dentro do bloco da classe, nós vamos criar um método, que é o método principal. Principal em inglês é main. E aí você deve estar com a cara assim, ó. Nossa, que comando, não entendi nada. Não se preocupa, você não vai precisar nem decorar ele direito. Eu vou mostrar um macetinho para você. Mas de tanto fazer, eu já decorei. É public static void main, entre parênteses eu boto string, abre e fecha o colchete, args. Nem é tão difícil assim, abre e fecha o bloco. Com a prática você vai conseguir. Mas, na verdade, se você não quiser, você nem precisa. Eu garanto para você. Então, se você fez o curso mais barato de inglês possível, ou se você leu qualquer coisa em inglês, você sabe algumas palavras. Por exemplo, package. Package é pacote. A palavra class significa classe. E a palavra main, como eu já disse, significa principal. Então eu tenho um método principal dentro de uma classe primeiro programa que faz parte do pacote primeiro programa. Eu vou repetir para você que está aprendendo. Presta atenção, de baixo para cima, lê os vermelhos de baixo para cima. Eu tenho um método principal que está dentro da classe primeiro programa que faz parte do pacote primeiro programa. Ficou claro? Quer que eu repita? Volta o vídeo. É importante que você entenda essa hierarquia. Eu tenho métodos, as classes são compostas de métodos e eu posso ter várias classes dentro dos pacotes. Então, eu tenho um método dentro de uma classe e essa classe faz parte de um pacote de classes. Ficou claro? É assim que funciona no Java. Esse é o passo principal para você construir o seu programa. Agora, uma coisa que é importante que você, não sei se você já percebeu, se você com certeza já deve ter percebido, é que algumas coisas são escritas com letra maiúscula, outras são escritas com letra minúscula, e você pode estar pensando, tanto faz. Não, tanto faz não. Existe diferença de maiúsculas e minúsculas no Java, ele vai diferenciar
É um erro você esquecer de botar maiúscula ou não, ou usar somente minúsculas, é um erro. E eu vou mostrar para você como é que funcionam as técnicas de nomeação de identificadores no Java. Basicamente, funciona da seguinte maneira. Se você perceber aqui, o meu package foi escrito todo em letra minúscula. Já o nome da minha classe tem as primeiras letras maiúsculas. São 2 palavras, primeiro programa, e essas palavras são meio que divididas, na verdade, identificáveis, através da primeira letra maiúscula. O main, por exemplo, na linha de baixo, está totalmente minúsculo. Vamos ver aqui o primeiro comando que realmente você vai ter que aprender. Esse comando vai escrever alguma coisa na tela. O comando para escrever na tela é systemout.print olá mundo. E se você perceber, system está com a letra maiúscula. Então, fixe bem esse comando que está em amarelo, system.out.print, entre parênteses, entre aspas, olá mundo, ponto e vírgula no final. Esse é o comando que você vai precisar decorar até agora. Então, não se preocupa com os outros. A gente só está se focando nas letras maiúsculas e minúsculas, porque esse é um curso básico. Mas preste atenção no comando em amarelo que vai aparecer e a gente vai ter que replicar ele. Replicar onde, Guanabara? No seu NetBeans, que você instalou na aula passada. Eu já estou aqui no meu ambiente do sistema operacional. Vou abrir aqui meus aplicativos. Vou vir no NetBeans e vou abrir o NetBeans. Você abre aí no seu sistema, como for necessário. Vai ser exibida essa tela de loading. Aguarde alguns segundos. O primeiro loading geralmente demora um pouquinho mais. Mas viu? Foi bem rápido. Já abrimos a tela principal do NetBeans. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo projeto. Para criar um projeto novo, perceba aqui que o meu NetBeans ficou em português, ele identificou o idioma do meu sistema operacional. Eu posso vir em arquivo, novo projeto, ou se você prestar atenção aqui, você pode clicar no papelzinho amarelo, que está aqui. Então, vou clicar aqui, novo projeto, ou lá em arquivo, novo projeto. Esse meu primeiro aplicativo vai ser Java, aplicação Java, que é o que já vem marcado. Vou clicar em próximo e eu vou chamar de primeiro programa. O nome do meu projeto vai ser primeiro programa. Eu coloquei o primeiro P em maiúsculo, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, sem espaço entre elas. Não pode ter espaço. Vou deixar marcada aqui a criação da minha classe principal e vou clicar em finalizar. Alguns segundos vão se passar, ele está criando o nosso sistema de arquivos e ele vai criar aqui no canto nosso primeiro projeto. Perceba o seguinte, olha, a minha classe, tudo que está com ponto .java é minha classe. Então você vai perceber aqui, public class, primeiro programa. Todas essas linhas que estão cinza, elas são linhas de comentário. Depois a gente vai ver em mais detalhe, mas ele segue mais ou menos o mesmo padrão da linguagem PHP ou da linguagem C, se você já conhece. Se não conhece, não tem problema algum. Tudo que estiver cinza são comentários. Então eu tenho a minha classe, primeiro programa, e eu tenho o meu pacote, primeiro programa. Então eu tenho exatamente, se eu apagar aqui, você não precisa nem apagar, mas já que são comentários, eles são, no momento, meio inúteis. Vou apagar aqui. Não precisa apagar o seu, tá? É só por questões didáticas. Então eu estou fazendo aqui, eu estou com o pacote, o public class e o public static void main. Então, assim, é como eu falei, você precisou decorar aqueles comandos? Não, porque a IDE já digitou para você. Lembra que eu falei como uma das grandes vantagens na aula passada da IDE é ela criar comandos sozinhos para você? Tá aí. Aí você vai falar assim, mas é ruim, porque ele criou sozinho. Não é, né? Não precisa disso. Então, já está criado aí. Você lembra do comando, né? system.out.print e, entre parênteses, entre aspas, olá mundo. Até nisso ele vai te ajudar. Presta atenção. Lembrando que o system é com S maiúsculo. Já já a gente vai ver por quê. Então, dentro do bloco principal, eu vou colocar system. Na hora que eu apertar ponto, ele já vai me dar algumas sugestões. Erro, in ou out. No meu caso é out. Ponto. Qual o método? Print e uma string. Vou dar enter. Ele vai já sugerir null. Eu não quero. Vou abrir aspas. Quando eu abrir aspas, ele já vai fechar. E eu vou escrever olá, mundo. Conta aí quantas letras você teve que apertar. O comando é grande? Sim, mas você só digitou system, ponto. O alt eu nem precisei digitar. Eu só escolhi, dei enter. Quando eu botei ponto, escrevi P, escolhi o print que eu queria, que é o print uma string, dei enter e ele já escreveu para mim. Então, assim, a ideia ela facilita nisso. O NetBeans ele vai te facilitar nisso. É óbvio, outras ideias também vão te facilitar. O Eclipse, o IntelliJ vão te ajudar da mesma maneira. Mas nessa aula eu tenho que escolher uma. O meu foco foi no NetBeans. A minha justificativa é a IDE que é distribuída oficialmente pela Oracle. Então,
né? Vamos escolher essa daí. E aí vem uma outra vantagem da IDE. Como eu falei pra você, antigamente você tinha que abrir uma janela, escrever o seu código, ele já escreveu a maioria, só escrevia uma linha aqui digitando poucas letras. Depois você tinha que fechar esse programa, salvar, fechar esse programa, compilar, entrar no terminal, se não funcionasse voltava. Agora não, eu só aperto um botão, eu vou usar o mouse e esse dedo, esse aqui. Com esse dedo que eu apontei pra você, eu vou vir aqui, ó, e vou só apertar play. Só isso, não precisa salvar, não precisa nada, ele já salvou, ele já fez tudo. Na parte de baixo da tela, se você prestar atenção, ele escreveu Olá Mundo e depois construído com sucesso. Um dedo. É difícil, Java? Não é difícil. As pessoas é que dificultam. E eu vou mostrar um macete maravilhoso que o NetBeans tem. O meu comando é System Out Print. Eu vou apagar isso aqui, certo? Você me autoriza? Eu vou escrever em letra minúscula. S-O-U-T. S-O-U-T seria System Out. Aperta a tecla Tab do seu teclado. É mágica. Ele já escreveu. Se eu escrever Salt, ele automaticamente vai botar System Out e vai usar o println, que é parecido com o print. Na verdade, o print ele escreve na tela e o println escreve e pula para a linha de baixo. Se você fez o curso de algoritmo, e você tem que ter feito, é o escreva e o escreva L. E vou te dizer, não para por aí. Você vai dizer esse comando public static void main string args é difícil? Mas preste atenção. Public static void main. Public static void main. Vou apagar esse bloco todo, tá? Se você me autoriza. Em minúsculas. Public static void main. PSVM. Aperta o Tab. Java é difícil? Onde? Vou colocar o Salt aqui, Tab, e já jogou o System Out. Olá, mundo. Vou executar, aperto o Play, ele vai escrever Olá, mundo. Percebe aqui que ele escreveu construído com sucesso agora embaixo? Isso porque eu usei o println no lugar do print. Se eu escrever só print e apertar Play, o construído vai ficar do lado. Se eu botar ln, tudo em minúsculo, ele fica embaixo. Né? Vamos continuar? Porque não tem condições. Isso não é difícil. Então, voltando onde a gente parou nos slides, é o seguinte. Percebe aí que as setas, elas estão apontando o primeiro programa, tudo em minúsculo, primeiro programa com as primeiras letras maiúsculas e o System com S maiúsculo. Isso tem sentido e isso tem um nome. Isso tem a ver com o camelo. Desculpa, não é esse camelo. Eu quis dizer camelo. Camelo, né? Aquele que sobe, desce as costas dele. É assim que vai funcionar. Quando eu quiser um nome de uma classe, por exemplo, eu vou dar um nome minha classe. Então, minha classe. Percebe aí que o M e o C estão em maiúsculas, inclusive até exageradas. As letras maiúsculas vão ficar como se fossem as corcovas do camelo. Minha, o M maiúsculo, depois desce. Classe, o C maiúsculo, depois desce. O nome que se dá a essa técnica é Camel Case, ou técnica da caixa do camelo. E é importante que eu diga aqui que o Java é totalmente case sensitive. Então ele é sensível à caixa. Caixa alta ou caixa baixa. Caixa alta para o início da palavra, caixa baixa para as outras letras. E aí você vai dizer, peraí, teve uma hora lá que estava tudo em minúsculo, tem uma hora lá que estava primeiro em maiúsculo, tem hora, né? Fiquei confuso. Vou mostrar para você como é que o Camel Case funciona. A técnica do Camel Case utiliza algumas regras. Sempre que eu tiver a primeira letra em maiúscula, por exemplo, alunos curso em vídeo, percebe lá, alunos curso em vídeo. São 4 palavras, as primeiras letras estão em maiúsculas. Sempre que a primeira letra estiver em maiúscula, ela indica uma classe ou uma interface. Não tem erro. A primeira letra maiúscula e o resto usando o Camel Case, ou é classe ou é interface. Para o nosso curso aqui, só classe. Nós não vamos ver interface nesse curso básico. Mas, então, sempre que apareceu a primeira letra maiúscula, você pode ter certeza, fechou o olho e falou assim, é uma classe. Pode tatuar isso em você, faz uma tatuagem. Primeira letra maiúscula é classe. Aí faz de cabeça pra baixo, né? Quando você olhar pro peito, pra tu poder ler. Se a primeira letra for minúscula e as outras palavras forem como Camel Case, ela pode ser um atributo, uma variável ou um método. E não se preocupa com essa teoria agora. Mais pra frente a gente vai ver o que é um atributo, o que é um método, o que é uma variável, né? Um parâmetro. E aí você vai poder voltar nessa aula e falar, então é isso. Só estou mostrando aqui, demonstrando o Camel Case. Sempre que você bater o olho, você vai saber o que é. Ou é um atributo, ou uma variável, ou parâmetro, ou então é um método. Vamos ver alguns exemplos. Como exemplo de atributo, eu posso citar aqui, nome do aluno, nome aluno. Como variável, média do primeiro bimestre. Como método, lançar nota do aluno.
Perceba aí que a primeira letra é sempre minúscula e as outras palavras vão usar o camel case, a primeira letra maiúscula e as demais em minúsculas. Se eu botar nome do aluno com letra maiúscula, automaticamente ela é uma classe ou interface. Como ela é um atributo, primeira letra minúscula. Se você encontrar palavras somente com letras minúsculas, pode ter certeza, ele é o nome do pacote. Por exemplo, alunos curso em vídeo. O alunos curso em vídeos de baixo é o nome de um pacote. O alunos curso em vídeo de cima, o primeiro lá em cima, é o nome da classe. E você também pode encontrar todas as letras maiúsculas, o que vai configurar o nome de uma constante, como, por exemplo, o valor de π, que é sempre constante. Deu para entender como é que funcionam as regras básicas do camel case? Então, primeira letra maiúscula e as demais camel case, classe ou interface. Primeira letra minúscula e o resto em camel case, variável, atributo ou método ou parâmetro. Todas as letras minúsculas, pacote. Todas as letras maiúsculas, constante. Ficou claro? Caso você queira, mais para frente, você pode repetir essa aula, né? Lembre-se sempre que é na aula 4 do primeiro programa em Java, e aí é só você voltar e conferir lá. Mas com a prática você vai acostumar. Então vamos exercitar no código que a gente viu anteriormente. Então tá aqui o código que a gente já montou, inclusive você já até executou e se livrou da maldição. Muito importante isso, para você se livrar da maldição não é você assistir a aula, olhar e ver funcionando, você tem que fazer o seu. Eu me livrei da minha, se livra da tua, manda pra lá. Então eu posso dizer o seguinte, por exemplo, primeiro programa na primeira linha lá em cima, tudo em minúscula, nome do pacote. Primeiro programa da segunda linha, primeira letra maiúscula, classe. O main, na terceira linha, letras minúsculas, método. E aí você vai falar, mas Guanabara, todas as letras minúsculas é nome de pacote. Main é uma palavra só. Se eu tivesse main procedure ou main method, eu ia botar main minúsculo e method com M maiúsculo. Certo? Quando é uma palavra só, ficou tudo em minúsculo. O que vai me configurar que é um método é isso daqui, olha só. A presença da palavra void indica que é um método. E void quer dizer vazio. Mais pra frente você vai entender melhor. Perceba na linha que está em amarelo, system. É a primeira letra maiúscula. Dá uma olhada para baixo, lê na sua tatuagem o que está escrito. Primeira letra maiúscula, o que é? Não pode ser outra coisa. Ou é classe ou é interface. Como eu disse, no nosso curso básico, somente classe. E uma coisa que é muito criticada no Java são os seus comandos um pouco extensos. Só que eu vou justificar essa extensão com uma maneira simples. O Java não foi feito só para computador. O System Out Print não é escreva na tela do computador. É escreva em qualquer coisa. Vamos analisar melhor esse comando. Como eu disse anteriormente, o Java é compatível com vários tipos de sistema. Por exemplo, um celular, incluindo aqueles mais antigos. Ou você não lembra que quando você entrava no jogo da cobrinha, naqueles jogos horrorosos do seu celular de antigamente, aparecia primeiro aquela xícara Java e ficava um tempo carregando? Você sabe o que era aquilo? A tua JVM começando a funcionar. Agora você já sabe. Então vamos a mais uma aula de revisão básica de inglês alfabetizável. Quando eu coloco system, eu quero dizer sistema. E sistema para o Java pode ser qualquer sistema, não necessariamente uma tela sim, uma tela sim. Pode ser, inclusive, isso daqui. Isso aqui é um sistema. E é completamente diferente desse. Então, por isso que eu preciso indicar sistema. Logo em seguida, eu coloco out, que é saída. E, mais uma vez, a saída de cada sistema é um pouco diferente. Por exemplo, a saída de um relógio pode ser um pequeno display. Esse daqui, ó, por exemplo. Esse é um sistema. Apertei aqui, ó, a saída dele. É diferente dessa saída. Eu não posso dizer que saída é sempre uma tela. A saída pode ser, ó, aqui, ó, um displayzinho assim, ó. Então, se esse relógio rodar Java, o system.out é essa telinha. Em seguida, temos print, que é imprima, ou mostre. E cada sistema, com seu conjunto de saída, tem uma forma de imprimir. Deu para entender agora por que os comandos são grandes? Eu preciso explicitar isso. É o meu sistema que tem uma saída e que vai imprimir. Então, no caso do celular antigo, o system.out é a tela dele. No caso do computador, é o monitor. E no caso do relógio, é o seu visor. System.out são esses quadrados vermelhos. .print é um método, já que está em minúscula, que vai fazer escrever em cada uma dessas telas. Olá Mundo. Ficou claro? Mas o grande problema é o seguinte, olha como é que está o nosso Olá Mundo. O nosso Olá Mundo está no System.out Print. Está aqui, ó, nessa tela de terminal. Feia pra caramba, né? Então eu fiz para você outras 3 formas de Olá Mundo. Presta atenção, todas elas feitas em Java. A primeira delas foi utilizando uma interface gráfica, que gerou esse primeiro programa. Olha só, agora a gente já está numa telinha, tem o Me Aperte, quando eu aperto, Olá Mundo. Fiz uma outra também, que é bem semelhante, mas que utiliza uma outra forma de desenvolvimento. Se parece com a outra, né? Me Aperte, apertei, Olá Mundo. Essas duas se parecem visualmente, mas foram feitas com técnicas diferentes. Essas técnicas você vai ver aqui no curso em vídeo. E a terceira técnica é a que você mais vai gostar. Eu vou mostrar para você na minha visão.
Como eu disse para vocês, esse aqui é o sistema Android. O sistema Android foi feito em linguagem C, mas as aplicações deles são feitas em Java. Então eu vou vir aqui, ó. Eu criei algumas aplicações, entre elas o Olá Mundo. Olha só, é mais ou menos o mesmo sistema anteriormente, com o Me Aperte. Quando eu aperto, ele escreve Olá Mundo. Inclusive, é compatível com telas viradas. O botão não sumiu de lá. Tudo isso feito com Java. E aí, gostou? Então assim, são sistemas diferentes, são métodos de desenvolvimento um pouco diferentes, mas todas elas são baseadas numa única coisa: Java. Então, esse é o incentivo que eu tenho para dar para você. Você aprendendo a programar em Java, você consegue programar para tudo, para desktop, para sistemas móveis, para wearables, para sistemas menores, para sistemas portáteis. Então, o Java ele é sensacional, é uma linguagem completa. Então, por isso, ele tem comandos mais completos. E são exatamente essas técnicas mais complexas que a gente vai ver na próxima aula, na aula da semana que vem. Eu espero que você tenha praticado essa aula. Não adianta você só assistir o vídeo, sentar e ficar assim, ó. Pronto, já sei Java. Não adianta, não vai funcionar dessa maneira. Então, você tem que dar uma estudada, praticar, verificar como é que funciona. No nosso caso aqui, essas 4 primeiras aulas são os primeiros passos. A gente está engatinhando ainda no Java. Na próxima aula, nós vamos aprender como funcionam 2 bibliotecas e APIs, como, por exemplo, Swing e JavaFX, para a gente poder dar continuidade à parte básica do Java. Então, na próxima aula, a gente vai fazer, sabe esses 2 Olá Mundo que nós colocamos aqui na tela? Na semana que vem, eu vou ensinar para vocês como é que se faz eles e como é que é a teoria voltada para isso. Como é que a gente utiliza APIs, né, como é que a gente utiliza bibliotecas externas para incrementar ainda mais os nossos programas. Espero que você esteja gostando do curso, né? Tem gente que está achando que está devagar demais. Gente, é um curso para iniciantes. É um curso para quem nunca chegou perto de Java. Mas você tem um trabalho durante essa semana. É rever o curso de algoritmos. Então, aqui, ó, www.cursoemvideo.com. Acessa lá, vai no curso em vídeo de algoritmo e lá assiste as primeiras aulas. Não adianta você tentar aprender Java se você não sabe algoritmos, né? Se você é o nosso aluno de PHP, você sabe disso. Mas se você caiu de paraquedas aqui, gostou pra caramba de tudo isso que eu falei, né? Tudo funcionando em conjunto, Java, desenvolvendo para múltiplas plataformas, rodando no Windows, rodando no Linux, rodando no Mac, gostou disso? Então, o teu primeiro passo não é aprender Java, o teu primeiro passo é saber bem algoritmos. Então, aqui, ó, tem curso em vídeo de algoritmo, lá você vai estudar. Então, você tem uma semana para você dar os seus complementos. Se você, né, tá mais ou menos aí na faculdade, tá sofrendo um pouquinho com algoritmo, dá uma olhada lá no curso, também tem certificado, faz as aulas, tudo bonitinho. A gente se vê na próxima aula com isso. Você precisa, na próxima aula, já ter tudo isso instalado, praticado, todas as ferramentas, tudo funcionando bonitinho e o conceito de algoritmo. Esse é o seu trabalho de casa. A gente se vê na próxima aula. Clicando aqui, né, como sempre, você vai assinar o canal. Clicando aqui, você vai ter a playlist de todas as aulas, né? Você já está vendo isso aqui já há um tempinho. Então é só clicar que você vai ser desviado diretamente para essas áreas. Não se esqueça de praticar sempre, não se esqueça de estudar sempre, não se esqueça de mostrar para as pessoas essa aula. Essa é uma boa aula para mostrar quem está chegando. Então chega lá, publica no teu Facebook, no teu Twitter, no teu Instagram, onde você quiser. Estou assistindo a aula, o link é esse aqui, ó. Vai lá e estuda, meu companheiro. É isso que a gente vai ver. A gente vai ver crescer o número de alunos que o curso em vídeo tem. Um forte abraço a todos, pequenos gafanhotos. A gente se vê na próxima aula.